Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 17 de novembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Rei, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes aqui são eles: a Júlia, a Ana Laura, a Evelyn, o Luiz, a Vitória, o Eduardo, o Cauã, o Micael, o Enzo e o Igor. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde todos os alunos que faltam devem assistir e colocar as atividades e o aprendizado em dia, para não ficar para trás em relação aos colegas que estão frequentes. Os alunos que estouram em falta também têm a oportunidade de fazer o trabalho de reposição de ausência, fazendo as atividades 1, 2 e 3 e o aplicando em uma folha e entregando para que a gente possa registrar na escola. Todos os alunos também podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. 19ª aula do 4º bimestre. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Projeções e vistas ortogonais de figuras geométricas, parte 3. Material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: vistas ortogonais de figuras espaciais. Objetivos: explorar as vistas de objetos e fazer sua representação. Verificar as figuras planas que correspondem a diferentes vistas. A habilidade é a EF09MA17. Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. Para começar, respondam para mim, verdadeiro ou falso? A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano pode não ser um ponto. Então, um ponto sobre um plano cartesiano pode ou não pode ser um ponto? A pergunta é: não pode ser um ponto. Então aqui é falso? É falso, porque se o Sol estiver lá, ele vai fazer uma sombra de um ponto. Lembrando, para quem não assistiu nenhuma aula minha ainda, né? Todo mundo, a Ana Laura, não sei se assistiu essa aula que perdeu. A gente tem que lembrar que a vista ortogonal é como se tivesse um Sol lá em cima e ele projeta aqui embaixo. Ou você é um Superman olhando lá de cima, aí se viu o quê? Se viu um ponto. Então a vista ortogonal dele no plano é um ponto. Então a resposta aqui é falsa. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano sempre será um ponto. Então veja bem aqui. Lembrando que a projeção ortogonal ela forma um grau de quantos graus aqui? Um ângulo de 90 graus. Ele tem que ser, se você fizesse uma linha, ele é perpendicular, ele não tem inclinação para o lado que não seja de 90 graus, tá bom? Foco no conteúdo. Terceira vez que nós vamos ver isso aí já, né? A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano pode ser comparada a uma sombra nesse mesmo objeto no horário em que o Sol está mais alto do dia, geralmente ao meio-dia. Nesse horário, a sombra possui dimensões iguais ao objeto, asa do objeto, não possuindo profundidade alguma. Não vai. Se você pega o Sol do lado de cá, essa figura vai ficar mais ou menos assim, esticadão, né? Vocês já viram que quando você está andando, você olha e fala: nossa, como eu sou grande, e a sombra, ó, e a sombra tem 3 metros de altura. Por quê? Por causa da inclinação do Sol. A vista ortogonal fica mexendo com a hora, você vai mandar você tomar naquele lugar lá, tomar um caju, daí vamos falar que ela fala palavrão, né, Ana? Então, sempre imagine o Sol ao meio-dia, a sombra que fez embaixo é a projeção ortogonal, tá bom? Tranquilo? Foco no conteúdo. As vistas ortogonais são figuras formadas no plano resultantes da projeção ortogonal da figura geométrica. Quando falamos de vistas ortogonais,
podemos ter diversas vistas. Aqui estudaremos a vista frontal, a vista posterior. Lembrando, a vista frontal é a de frente, a posterior é a de trás, a superior de cima, a inferior de baixo, a lateral esquerda da esquerda, olhando do lado esquerdo, a lateral direita, olhando do lado direito. Ainda aqui, ó, vista superior, quando você olha de cima, olha o que você conseguiu ver. Você fala, nada, professor, que eu estou vendo uma escadinha, você está olhando na diagonal aqui de cunhinho, de fianco, de atravessado. Mas a vista superior, quando você olha, você enxerga isso. A vista frontal, aqui é o front dela, a frente dela. Então ela formou esse formato aqui, ó. A vista lateral esquerda, nesse caso, professor, formou um retângulo, mas aí tem 2 andares, um mais alto, outro mais estreito. A vista frontal desse dado, você vai ver a frente dela. A vista superior desse dado é o número 2, está vendo de cima para baixo. E a vista lateral esquerda, quando você está olhando da esquerda para a direita, você olha essa imagem aqui, certo? São as 3 vistas que eu consigo ver de onde eu estou. Essa aqui é interessante, hein? Uma pergunta de Enem, eles não colocaram aqui, mas é uma pergunta que caiu no Enem. Então ela não é tão fácil, presta atenção. A projeção ortogonal da trajetória. Trajetória. O que quer dizer a palavra trajetória? Trajeto. O caminho que você faz, não é? A trajetória dos pontos A e ponto B. É de um ponto só? É dos 2. Sobre o plano do chão da gangorra. Então, sobre esse plano aqui embaixo, vocês vão estar imaginando, olhando de cima, o que acontece no chão, sobre a projeção dela, imagina o sol do meio-dia, no chão da gangorra. Quando se encontra em movimento. Quem já brincou de gangorra? Gangorra, conforme um lado abaixa, o outro lado sobe. Quando se abaixa o outro lado, o lado que estava abaixado, sobe. Qual dessas vistas é a vista ortogonal, ou seja, a vista olhando de cima, da gangorra se mexendo, dos pontos A e ponto B? Você acha que vai ser essa imagem que você vai ter olhando de cima? Você acha que é a B? Você acha que é a C? Você acha que é a D? Ou você acha que é a E? Vou apertar pausa e você marca no seu caderno aí, A, B, C, D ou E. E eu vou passar olhando. Continuando, a maioria dos meus alunos aqui acertaram. E o que se confundiu, ainda alguns colocaram a vista lateral, né? E a projeção ortogonal seria uma vista superior, né? Então, vou limpar a tela aqui. Ao movimentar, essa gangorra não vai descer em linha reta, né? Porque ela faz uma curvinha aqui assim, ó, faz isso aqui. E aqui que estava embaixo sobe para cima. Então não é a letra C, porque seria uma vista lateral. E ortogonal está pedindo em relação ao chão. Então quando esse ponto faz isso daqui, vem até aqui, e depois ele chega aqui, ele saiu daqui e veio para cá. Ele fez isso aqui no chão. E esse ponto B que estava lá em cima, veio até o máximo que ele podia aqui, e depois ele voltou para baixo de onde ele estava. Então ele saiu daqui, foi para lá e voltou aqui. Olhando de cima, é um risquinho assim e um risquinho assim. Então, letra B é a correta. Ainda mais aqui, ó, presta atenção. Ele saiu de onde ele estava e veio para o lado A. O lado B estava do lado de cá, saiu e foi parar ali, certo? Então, correta letra B. O ponto A e B, se alguém marcou a letra A, seria sem o movimento. Sem o movimento era isso mesmo. O ponto A está aqui, o ponto B está em linha reta no chão, ele seria 2 pontinhos. Sem movimento. Como ele tinha movimento,
ele fazia esse movimento, ele fazia como se fosse um risco, certo? Se você colocasse um laser na ponta dos dois, agora tive a ideia melhor ainda, coloca um laser virado para baixo nos dois. Imagina que esse laser é aquele que queima, sabe? E aí você colocou uma madeira aqui no chão. Conforme a gangorra ia e voltava, ela começava a queimar em linha. E essa gangorra que sobe e desce também, ela ia ficar queimando em linha, porque o laser ia estar disparando os lasers aqui para baixo até aqui. Depois ele voltava queimando até chegar aqui. Então ele faria mesmo a letra B, a representação. Gostou da explicação? Deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá. Observe que a trajetória dos pontos A e B é parte de uma circunferência. Para quem olha de cima, o ponto B, por exemplo, move-se em linha reta para trás e depois para frente. Então ele vinha para trás e depois vem para frente. Vou fazer bem exagerado aqui. Para quem está de frente para a gangorra, essa trajetória é como se mostra na letra C. Aí que tá, né? De frente da gangorra, para mim era quem estava de frente para sentar na gangorra. Para mim aqui é lateral. Quem está olhando daqui é a lateral. Mas tudo bem, deu para entender. Para quem está olhando daqui, vê esse movimento aqui, certo? Entretanto, a projeção ortogonal é o movimento equivalente à trajetória vista de cima. Ortogonal, você imagina que você é Superman, se você for mulher, Supergirl, olhando lá de cima o movimento das coisas. Na aula passada até deu exemplo. Se o Eric andasse assim, assim, assim na quadra, ia formar esse movimento aqui, projeção ortogonal do movimento dele, né? Hoje o movimento dele foi esse daqui, né? Viu o portão aberto e foi embora. Esse foi a projeção dele, né? Conversando aqui com a turma, veio, deu uma olhadinha pra cá, uma olhadinha pra lá, viu que não tem ninguém, saiu correndo pra rua, né? Depois nós vamos dedar ele pra mãe dele. Continuando. O movimento equivalente à trajetória vista de cima, sendo então representada pela letra B. Que minuto que nós damos ele para nós contar para ele depois? Nos 12 minutos. Rafael, atividade 2. Rafael propôs um desafio para Pedro, seu amigo de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir, e Pedro deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Então, já vou imaginando aí. O Pedro vai desenvolver aqui, o Rafael vai falar para o Pedro qual foi o movimento que ele ia fazer. E vocês vão fazer a projeção ortogonal. Quando ele fala assim, Pedro iria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base, é você olhando de cima. Tá, os olhinhos do Superman aqui. A capinha. Certo? Cabelo é capa. Aí ele está olhando de cima. Ele falou assim: o deslocamento descrito por Rafael foi: mova-se pela pirâmide sempre em linha reta. Ele só pode andar em linha reta. Do ponto A ao ponto B. Então ele saiu daqui e foi... ao ponto E. Ele saiu daqui e andou até o ponto E. Tá imaginando você olhando de cima? Daí, a seguir, do ponto E que ele já estava até o ponto M. E depois, do ponto M até o ponto C. O desenho que Pedro deve fazer é o A, B, C, D. O A, B, C, D ou E. Pause e vocês respondem no caderno. A, B, C, D ou E. Ele olhando de cima,
qual foi o rastro. Imagina que ele foi deixando rastro. Ele foi andando e pintando o chão dele. Aí, olhando de cima, qual é a imagem que você vai ter? Continuando. Bom, se ele saiu do A até o E é bem no centro, não é? O E é bem no centro, olhando de cima, não é? Sim ou não? O E é bem no centro. Qual que eu já posso descartar que não passou pelo E? A letra B não pode ser. Ah, mas e o ponto M? O ponto M está entre o B e o C. B e C, aqui tem o M. Aqui tem o M. B e C. Aqui tem o M. E aqui tem o M. Qual outras que eu posso descartar? A D eu posso descartar porque ele não passou pelo... E a letra E. Então agora eu estou na dúvida entre a letra A e a letra C. A A diz que ele andou assim, ó. Presta atenção como que ele fez na A. Ele andou do A até o B até a metade. Ele andou do A até o B até a metade. Chegou aqui, subiu para a letra E. Depois que ele chegou na letra E, ele desceu para a letra M. Depois que ele desceu para a letra M, ele foi lá para o lado do C. Deu o que eu queria? Não. Então a correta é o seguinte: ele foi do A até o E, na diagonal. Depois ele desceu até o M. Depois ele virou e foi para o C. Resposta correta, letra C de cavalo. Gostou? Deixa o like, vem chuva. E se inscreva no canal. Próxima. Aqui, ó, correção. Observe que as ligações propostas por Rafael já foram feitas sobre a vista superior dessa pirâmide. Projeção ortogonal, né? Vista superior. A alternativa que mais se assemelha com a resposta é a letra C. Certo? E essa aqui, aplicando a última. Tem que prestar muita atenção nessa, hein? O acesso entre dois andares de uma casa é feito por uma escada circular, chamada escada caracol. Vocês já andaram numa escada caracol? Sim. Cara, dá tontura, bicho. Né? Tem umas que é estreitinha, essa louca mata a gente do coração. Então você vai andando assim, só que ela, se olhar de cima, ela tem um formato, né? É representada pela figura. Os pontos A, B, C, D e E são igualmente espaçados entre o corrimão para... Desculpe, então ela tem o mesmo espaço. Do A até o B, do B até o C tem o mesmo espaço do A até o B. Do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E, eles têm o mesmo espaço. O que quer dizer o mesmo espaço? Distâncias iguais. E os pontos ponto P, dá para enxergar? Sorte que eu coloquei esse coisinho, senão já ia subir a resposta. Ponto P, ponto A e ponto E estão em uma mesma reta. Quer dizer que se eu olhar de cima, esses pontos são o quê? Pontos ortogonais do ponto E. Está um embaixo do outro. Então, olhando de cima, qual o formato que vai formar? Não olha as alternativas, nós não resolvemos ainda. Qual o formato que vai formar olhando de cima? Um círculo completo. Concorda comigo ou não? Começou aqui no ponto E, foi descendo e ficou um ponto embaixo do outro. Então ele formou um círculo completo. Aí a pergunta é: nessa escada está uma pessoa... Não, nessa escada uma pessoa caminha deslizando com a mão do ponto A até o ponto D. Ela sai lá do ponto A, o ponto A não é aqui? Um embaixo do outro. E ela vai caminhar até o ponto D.
A figura que melhor representa a projeção ortogonal do caminho percorrido pela mão dessa pessoa sobre o piso dessa casa no plano é... Quem acha que é a A, levante a mão. Ninguém? Quem acha que é a B? Levante a mão. Ninguém? Quem acha que é a C? Tá na dúvida? 1, 2, 3, 4. Quem acha que é a letra D? E quem acha que é a letra E? Vamos colocar os pontos para a gente imaginar? Isso aqui é o ponto A. E ela tem quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5. O ponto A e o ponto E estão no mesmo lugar. Então quantos pontos ficaram diferentes aí? 4, né? Então tem que dividir em 4 partes iguais. A, B, C, D e o E. Então olha a mão olhando. Imagine que isso é o Superman. Quem respondeu essa aqui deve ter imaginado olhando de lado a pessoa subindo com a mão. De lado, não é de lado. É vista, projeção ortogonal. Então nós somos Superman, nós estamos olhando lá de cima. Aí veio a Júlia com a mãozinha no corrimão. Começou a passar a mão com o corrimão aqui. A A foi até o B, depois do B ela foi até o C, do C ela foi até o D. Qual é o formato que formou? Igual a letra A, B, C, D ou E? A C. Lembre-se que você tem que olhar lá de cima. Tranquilo? Sim. Favorável? Sim. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Aplicando a correção aqui, né? Letra C é correta, olha lá. Os 5 pontos estão equidistantes do corrimão. Desse modo, ao projetarmos ortogonalmente essa figura, temos uma circunferência. Assim, a distância do ponto A até o D são 3/4 dessa circunferência. Ah, professor, mas por que mesmo se são 5 letras? Porque o A e o E estão no mesmo lugar. Então, divide em 4 partes, A, B, C, D e o E. E aí, ao passar de 3/4, é 1, 2, 3/4, ele forma a figura igual à letra C. C de Cristo agora, tá bom? O que aprendemos nessa aula agora? Explorar as vistas de objetos e fazer sua representação, identificar as figuras planas que correspondem às diferentes vistas. Referências, os criadores, aqui faltou aparecer, não esqueçam de fazer a tarefa São Paulo, pelo site ou pelo aplicativo. Os criadores desse material utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital, que nós acabamos de finalizar. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Qual que eu falei? Não se inscreva no canal. Tá variando já.